passo então a apresentar muito brevemente, como temos feito de resto, portanto, em todas as outras sessões, nós não estamos a apresentar os currículos na medida em que eles foram enviados, estão dispostos no caderno de resumos, estamos entre amigos, conhecemos-nos perfeitamente, e então estamos a dispensar esse tempo, não é? Que poderíamos dedicar, enfim, à apresentação dos currículos, estamos a usá-lo, digamos assim, nas intervenções mais alargadas. Eu passo então a palavra à minha queridíssima amiga Maria Teresa Abelha Alves, que vai iniciar o terceiro painel. Eu não sei se a Maria Teresa Abelha Alves já está disponível. Dizer só muito rapidamente, ainda antes de passar a palavra a Maria Teresa, só dizer que a Maria Teresa Abelha Alves foi professora, já está aposentada, na Universidade Federal do Rio de Janeiro e, que naturalmente tem um vastíssimo currículo, que eu não vou me escusar daqui de apresentar, e é investigadora no CNPq. Quando estiver Então, disponível, estamos tá preparadíssimos bom. para ouvir. Em primeiro lugar, eu quero agradecer aos organizadores que me permitiram estar aqui para falar nesta merecidíssima homenagem à nossa querida Teolinda Gerção, que, sem dúvida nenhuma, é uma das vozes mais brilhantes da narrativa portuguesa contemporânea. Quero dar uma boa tarde aos meus colegas desta mesa virtual e a todos aqueles que nos assistem. Eu intitulei minha participação de Teolinda Gerção, Consciência e Criação contra o Silêncio, e é sobre a velhice, na obra dela, que eu vou falar. Eu começo por duas epígrafes. A primeira, de Walter Benjamin, retirada do livro Passagens. O conhecimento existe apenas em lampejos. O texto é trovão que segue ressoando. A segunda, de Simone de Beauvoir, retirada de A Velhice. O sentido ou contrassenso que reveste a velhice no seio de uma sociedade coloca toda esta sociedade em questão. Simone de Beauvoir alerta para o silêncio que a sociedade impõe aos velhos e, ao mesmo tempo, o silêncio que ela própria, sociedade, se impõe quando se trata da velhice. A literatura, porém, sabe que as imagens da velhice foram sempre socialmente construídas. Aquele ancião respeitável que dava sábios conselhos, a sociedade de hoje deixou fora de moda. Porque o que a contemporaneidade capitalista valoriza é a juventude em sua potencial força de produção. Os velhos ou se adaptam à modernização ou são isolados e sujeitos a inúmeros preconceitos. Eis um grande paradoxo de nosso tempo. Ampliou o índice da expectativa de vida dos humanos e, simultaneamente, ignora os idosos, relegando-os à solidão. A obra de Teolinda ousa tornar os maduros visíveis ao mundo que recusa vê-los e ouvi-los. Ela admite, no enquadramento do idoso, a confluência de fatores culturais, econômicos, políticos, existenciais. Nas suas personagens envelhecidas estão tanto os preconceitos sociais que as segregam, quanto a forma irônica como a escritora e elas os desmontam numa reflexão inteligente e ética
sobre a história, sobre o país, sobre a subjetividade e sobre a própria literatura. Teolinda nos apresenta velhos paradigmáticos, talvez porque haja uma força imaginante na fragmentação das lembranças deles, próxima do ato de criar, e ainda a mesma energia intrínseca e potencialmente utópica contra as distopias do cotidiano. Reação, consciente ou não, à tendência contemporânea de sufocar o passado e eternizar valores passageiros e circunstanciais. Em seu primeiro romance, O Silêncio, Afonso, um cirurgião de meia-idade, ao se olhar no espelho, vê o seu rosto inclinado, feio, envelhecendo, e se conscientiza de que a juventude passara sem que ele desse por isso. Também Lavínia foi envelhecendo a ponto de, a respeito dela, dizerem: impossível acreditar que ela alguma vez tivesse sido bonita. Em O Silêncio, Afonso e a sociedade consideram a senescência como progressiva perda da beleza. Mas a trama narrativa descostura tal estereótipo e desenha outro tipo de velhice, mais feia, mais funesta. Velhice a que os indivíduos e as sociedades estão sujeitos quando condicionados pela inércia, pelos poderes, pelas convenções ultrapassadas. Velha é a casa sempre fechada ao vento da renovação, metonímia de um velho tempo histórico que sabemos ser proibido esquecer. Em Paisagem com Mulher e Mar ao Fundo, trazida pelos retalhos da memória de Hortêncio, surge a avó, que punha números nas chaves para não esquecer de onde elas eram. Porém, mais danoso que o natural esquecimento dela é o esquecimento cultural de seus familiares que a olvidaram, deixando-a junto à janela, coisificada, como um objeto tão familiar que ninguém vê mais. Índice da exclusão do idoso. Abandono caracteriza também os habitantes invisíveis de A Casa de Cabeça de Cavalo. Que, quando velhos, eram confinados ao andar de cima. Já mortos, na cerimônia do chá, relembram suas respectivas mortes. Inácio recorda como seus parentes, num verão em que a família se encontrava reunida, resolveram antecipar-lhe o funeral para não terem que voltar quando ele morresse. Januário recorda como todos pareciam esquecer por completo que existia na casa também o andar de cima. O romance cria uma simbólica polaridade entre os andares. No de cima, a velhice e a morte. No de baixo, a vida continuava. Marginalizados pelos mais jovens, Inácio e Januário experimentam o desprestígio da idade, sentindo-se seres objetivados,
diminuídos. É de notar que a cama de Januário ia ficando cada vez maior, porque ele ia diminuindo pela idade, mas principalmente pela indiferença dos seus. Voltamos às palavras de Beauvoir. Segundo a maneira pela qual se comporta para com seus velhos, a sociedade desvenda, sem equívocos, a verdade tantas vezes cuidadosamente mascarada de seus princípios e seus fins. Através do tio Inácio e do avô Januário, Teolinda desmistifica a falácia burguesa que diz ser o ancião venerado no espaço doméstico, quando a verdade é que, ao perder sua função social no mundo do trabalho, ao deixar de contribuir com sua mais-valia, ele perde igualmente seu lugar ativo na casa, pois é o sistema global dos valores da sociedade, centrada no lucro, que define os atributos concedidos à velhice. Neste romance, o preconceito que vê o senescente como um ser feio, doido, ridículo, também se faz presente e surge em torno de Virita, que desde a infância fora bela e centro das atenções. O descompasso entre o que ela fora e como ela é vista pelos outros fica patente no passeio a Lourdes, feito em companhia da prima Cel. É como velha ridícula, que não via as rugas na cara, os pés de galinha ao canto dos olhos, a barbela caída no queixo, as veias azuis debaixo da pele, que a prima alude a ela, reproduzindo uma imagem estereotipada e preconceituosa. A velhice jamais é percebida pelo senescente como ela o é para o outro, porque o sujeito não sente seu envelhecimento, é a rejeição dos demais, motivada por pensamentos cristalizados, que o faz idoso. Contra o congelamento dos comportamentos e a cristalização da cultura, Walter Benjamin propõe o caminho da recordação coletiva. E é o a que se propõem os fantasmas da casa, quando revivem suas histórias e a de seus antepassados, democraticamente respeitando as versões de cada um, que podia desdobrar o seu sonho, a sua interrogação ou o seu desejo. E o que quer que dissessem, ninguém iria dizer que mentia ou que nada disso era possível. No espaço da casa, agora espaço da memória compartilhada, é possível um criativo sopro de rejuvenescimento capaz de restaurar o circuito comunicativo e de eliminar as antigas segregações, pois ninguém se desesperava por o tio Inácio se assoar com estrondo e pigarrear alto demais, ou por o avô Januário entornar no chão a caixa de rapé. Em torno da mesa de chá, os fantasmas da casa restauram o caráter artesanal e oral da narração, cada qual encantando seus ouvintes e interlocutores com o saber e o sabor das tradições, não bloqueando a vitalidade de suas lembranças, onde os mesmos fatos se tornam outros, complementam-se e se refazem. Benjamin acreditava
no poder da reminiscência como força rejuvenescedora, ao reconhecer que, quando o passado se reflete num instante úmido de orvalho, o choque do rejuvenescimento o condensa. É com a força criativa da memória feita narração que as personagens da casa contornam e derrotam o intolerável e vencem o implacável fim, sendo capazes de conceder leveza à morte, de modo que ela seja apenas mais um longo passeio a cavalo. Em A Árvore das Palavras, a avó digita é uma foto emoldurada que é mudada constantemente de lugar. Embora ausente, é motivo de desavenças entre a nora e o filho, quando este envia para a velha dinheiro. A foto, continuamente deslocada, reflete o que tantas vezes acontece com os velhos, jogados de um lado para o outro, sem um espaço próprio que os abrigue. Por outro lado, a reação de Amélia demonstra que o idoso que não tem meios próprios para subsistir torna-se um perigo para a economia doméstica. Porém, há nesse romance um perigo bem maior. Trata-se de uma personagem sombra que é nomeada por velho. Sombra que deixava o país mal governado e mal pensado. Por quê? Não houve ninguém, nem os africanos, nem os de lá. Lá o povo passa fome e se cala. Esta personagem sombra é velho, porque é o poder desmedido, retrógrado, autoritário. Neste romance, a professora de balé e a pianista que a acompanha, embora não sendo idosas, também são velhas, porque vieram com ideias embalsamadas da Europa para a África, onde as danças são outras e outros são os ritmos. Elas são velhas, como velha também é a professora Áurea de Paisagem com Mulher e Mar ao Fundo. Jalóia, a negra ama de Gita, ainda que idosa, possui juvenil alegria ao narrar histórias que tocam nos mitos dos antepassados que cantavam e dançavam em torno da árvore. Lóia, pela criação em liberdade, acende as centelhas do sonho, recusa o sistema opressor, por isso tudo vive em volta dela. Nessa árvore, que é a das palavras, metáfora da própria literatura capaz de ressignificar o mundo, o vocábulo velho perde e readquire significado, não segundo a idade, mas em consonância com os valores e o agir das personagens. Este velho, nomeado como velho, é o mesmo que aparece como OS em Paisagem com Mulher e Mar ao Fundo. Teolinda, ao propor tais deslocamentos de sentidos, dando novas significações aos vocábulos, confronta o político e o individual. Em Os Teclados, a narradora adolescente convive com um casal e um louco, seus tios, e com um professor de piano, todos senescentes. Entre o casal, há frequentes discussões
porque o tio queria internar o cunhado louco. O professor de piano, com quem a narradora conversava, porque ele gostava de palrar, era Palrinha de nome, ao perder a mobilidade em virtude de um derrame, é obrigado a se internar, pois a dona da pensão já não a aceita como hóspede. Torna-se patente que velhos doentes são excluídos, envergonham a sociedade que se quer eugênica. Entre os preconceitos que cercam a velhice está o da perda da libido. O idoso é pensado como aquele cujas paixões foram acalmadas e a sexualidade morreu. A força cultural deste estereótipo contamina os próprios velhos. Neste mesmo romance, a tia Isaura acreditava que, porque tinha envelhecido e engordado, estava dispensada das obrigações de namorar. Se a solidão é constante nos velhos, torna-se mais patente nas velhas, possivelmente porque nossa civilização tenha encontrado na mulher jovem a imagem da beleza e da sexualidade. A narradora do conto Bilhete de Avião para o Brasil, refletindo sobre sua própria vida em comparação com a vida de sua mãe e de Ivone, amiga de sua mãe, se conscientiza de que as mulheres maduras e sozinhas tentavam tudo para preencher o vazio e nunca o preenchiam. Uma fazendo compras numa cooperativa porque lhe lembrava o marido, e a outra indo ao fotógrafo para ter oportunidade de conversar com um homem. O peso atribuído pelos familiares às suas velhas, a maneira como as próprias idosas lidam com a senescência, a tristeza pela solidão, o ardor sexual como brasa fria, pronta a reacender, e o medo do lar de idosos habitam alguns contos de prantos, amores e outros desvarios. Em Água Marinha, uma mulher idosa recebe um rapaz que viera lhe entregar um anel e tenta prolongar o diálogo com ele, porque tudo o que queria era poder olhá-lo assim, quase clandestinamente, sem perder um instante da felicidade de ver cada segundo dos seus passos. Porque ele lhe lembrava George, o antigo namorado que lhe dera aquele anel. O texto de Teolinda comprova que a chama da paixão persiste fulgurante no corpo envelhecido, à espera de um leve sopro. Em As Mimosas, encontramos mãe e filha. A jovem passa o domingo com a mãe doente, enquanto aguarda a acompanhante noturna, pois só então poderia sair com o noivo. Na espera, adormece. Quando acorda, ao se olhar no espelho, envelhecera, e era a imagem da mãe. Olha para a cama da inválida, estava vazia. O conto promove uma anamorfose. Eram ambas verso e reverso, juventude e velhice. A descontinuidade que polariza as idades é problematizada. O que me faz lembrar de uma frase do jagunço brasileiro Riobaldo, que aprendera nas veredas do sertão que a velhice começa surgindo de dentro da mocidade. Os opostos
são sempre cambiáveis e complementares. Rebelando-se contra o pesado silêncio que envolve o tema da senescência, a literatura elimina os subterfúgios dos idosos para enganarem-se e desculpar o descaso dos jovens. Quanto a isso, há um conto denominado A Velha, que, dada a sua importância para o tema, Teolinda o publicou por 2 vezes, em O Mensageiro e Outras Histórias com Anjos e em Histórias de Ver e Andar. O início do conto é uma frase declarativa e superlativa. A velha era felicíssima. A seguir, vem uma frase interrogativa. Pois não é verdade que tinha uma boa vida e nada lhe faltava? A partir daí, inicia-se um processo irônico que consiste em dizer algo pelo seu contrário, a partir de uma série de litotes. Ela enumera o que lhe faz ser felicíssima. Por exemplo, nunca se aborrecia. E diz por quê. Por quê? Escrevia de vez em quando aos filhos e aos netos, mas poucas vezes, porque percebera que eles não tinham tempo de ler as cartas. Todos os parágrafos são formulados da mesma forma. A velha expõe os motivos de sua felicidade, mas é sempre uma adversativa a lhes trocar o sinal. Ela teme que lhe obriguem a sair de casa, e se isso acontecesse, dava-lhe pavor que a pusessem no lar. O que a família poderia vir a fazer? No meio de todos os despistes de suas falências, ela sonha que recebe os anjos e lhes serve pão e vinho, celebrando a comunhão desejada. Aceita viajar com eles e se vê ganhando as alturas. Ela gostaria de contar este sonho às vizinhas. Porém, deste sonho não acorda. O conto A Defunta parece concluir o A Velha. Se esta fingia ser feliz e bastar-se a si mesma, pois sabia que os familiares não tinham tempo, a defunta tudo planejara em vida para não ser um problema quando morresse. Assim, faleceu num sábado, quando as pessoas da família estavam nas suas casas e era fácil avisá-las. E o enterro realizou-se no domingo, quando todos podiam deslocar-se sem faltar aos empregos. Todo o cerimonial das exéquias se dá à contemplação como um espetáculo para o qual a morta representava bem o papel de velha feliz. Todavia, o conto desvela o fingimento e as mentiras que a sitiaram em vida, como uma crítica severa à sociedade. O funeral de uma velha matriarca é ainda de passagens, novela montada a partir de fragmentos de solilóquios em 3 capítulos. No primeiro, Ana presencia seu próprio velório e vai ouvindo o que dizem ou pensam seus familiares. A falecida fora confinada a um lar cujas cuidadoras não tinham muita paciência. No segundo, a defunta se encontra sozinha e se desdobra em 2 personagens, Ana 1 e Ana 2, que dialogam. Ana 1
gostaria da presença dos familiares que saíram quando veio a noite. Ana 2 os desculpa, porque eles estavam tão cansados e talvez não soubessem que Ana se sentia só. Através do diálogo entre elas, fica-se sabendo que a morta passara a fingir que sofria de Alzheimer só para poupar a família do incômodo de ter que visitá-la, embora desejasse que a visitassem. Pela conversa das duas, encontra-se a explicação para o sentido teatral da novela, onde as personagens representam vidas inventadas. Expõe-se o gosto pelos enredos, pelo palco e pela magia do teatro, pois Ana gostaria de ter sido atriz, num palco florido, como o de agora. No terceiro capítulo, apresentam-se flashes de recordações do que foi Ana como mãe para cada um dos filhos. Ela fora, como todas as mães, sobretudo, amor. A obra apresenta duas epígrafes. A primeira, dos Ensaios de Montaigne, onde o filósofo diz: não pinto o ser, pinto a passagem. Teolinda pinta também a passagem do existir de Ana, da vida à morte, e pinta a passagem das relações familiares e dos envolvimentos afetivos. Tudo isso através de fragmentos, ruínas do passado, nós semânticos, ideológicos do texto, condensadores do tempo, pelos quais confluem passado, presente e futuro. E que colocam dialética e criticamente as histórias de cada um e a do poder que as condicionou, o que aponta para outra epígrafe retirada de passagens de Walter Benjamin, quando o filósofo diz: um acontecimento lembrado não tem limites, é apenas uma chave para tudo que veio antes e depois. A escritora adota algumas características da técnica da montagem com que Benjamin, em passagens, expõe seu conceito de história. Ela também subverte a linearidade mediante a superposição de fragmentos, pois o tempo desta narrativa e de outras de suas obras não é o tempo homogêneo e vazio, mas um tempo saturado de agoras. Para finalizar, eu volto às epígrafes com que iniciei minha reflexão. Teolinda fornece lampejos de conhecimento sobre a velhice, a decrepitude física, a solidão, a indiferença, exibe as narrações exemplares, vivificadoras e memorialistas dos velhos, potentes armas de resistência contra o círculo de desamparo que se ergue em volta deles. Ilumina os valores capitalistas, falsamente democráticos, que segregam pessoas e que fomentam estereótipos. Eis porque sua obra é um trovão de crítica que segue ressoando para colocar nossa sociedade em questão e fazê-la pensar. Bem-haja, Teolinda. Obrigada, Teresa. Eu lembro-me que você escreveu há muitos anos um artigo chamado A Morte como Lucidez, sobre a queda da cabeça de cavalo. Está lembrada? Mesmo, Eu gostei muito desse artigo. Na altura nós éramos muito jovens, mas percebíamos como realmente a velhice e a morte fazem parte da vida
e você viu muito bem a morte como lucidez. Do outro lado, eles veem a vida de uma outra perspectiva, muito mais rica, muito mais profunda, muito mais plural. E Muito gostei muito obrigada. que A, você a, a disse. Casa de Cabeça de Cavalo foi o seu primeiro livro que eu li. Me encantei. Então, eu passei a adquirir todos os outros e eu continuo encantada pelas suas obras. Encantada mesmo. Eu leio com o maior prazer as suas obras. Tenho o maior orgulho de dizer isso para você, aqui nessa homenagem merecidíssima aos seus 40 anos de vida literária, tão, tão extraordinários anos de vida literária. E aos seus jovens, muito jovens, 80 anos, que provam que idade não é nada, não é nada mesmo. Muito Só está obrigada, na obrigada. cabeça. Obrigada, Teresa. Depois da comunicação apresentada pela Maria Teresa Alves, cujo encantamento também nos enlevou e trespassou, sobre as imagens da velhice, não é? Uma reflexão em torno das imagens da velhice na obra de Teolinda Gerção. Vamos agora ceder a voz a Roberto Menezes, da Universidade de Minas Gerais, que irá refletir sobre Alice e outras mulheres de Teolinda Gerção. Eu cedo agora a palavra a Roberto Menezes. Obrigado, Isa Severino. Gente, minha câmera estava desligada porque ela está um pouco estranha, mas, enfim, dá para me ver parcialmente, ao menos. Eu queria cumprimentar a todos e agradecer ao Departamento de Letras e também ao Praxis da Universidade da Beira Interior, e sem esquecer dos organizadores deste colóquio, os professores Carla Sofia Luiz, professora Anabela Rita e professor Alexandre Luiz, o convite para participar das comemorações dos 40 anos de vida literária da Teolinda, a quem eu agradeço, claro, a generosidade de compartilhar conosco o dom da sua escrita. Bem, o título do meu trabalho é Alice e outras mulheres de Teolinda Gerção, o múltiplo feminino, e eu queria, na verdade, começar essa breve intervenção falando não da obra, mas do meu contato inicial com os livros de Teolinda, com as narrativas de Teolinda, né? Esse contato se deu inicialmente em 2007, quando eu ainda cursava a licenciatura, mas isso não se deu nas disciplinas regulares, efetivamente, nas disciplinas de literatura portuguesa. O primeiro texto que eu li da Teolinda foi a novela Os Teclados, no âmbito de um grupo de pesquisa liderado pelo professor Cid Ottoni Billard, lá na Universidade Federal do Ceará, que foi a instituição em que eu cursei não somente a licenciatura, mas também o meu mestrado em letras, por ele orientado, né? E eu refiro a esse grupo porque eu fico pensando o quanto essas atividades não oficiais, que não fazem oficialmente parte da formação de um aluno de graduação, na verdade, contribuem para a formação efetiva, não só como aluno, mas como leitor e também como professor que ele vai vir a ser futuramente, não é? Pois bem, também nessa altura, eu não poderia deixar de mencionar, nós conseguimos, o verbo é exatamente esse, o livro Paisagem com Mulher e Mar ao Fundo, porque esse livro constava no índice da Biblioteca do Centro de Humanidades, mas ele estava perdido nas estantes, ninguém conseguia localizar esse dito volume. E era o único livro da Teolinda que tinha à época, não sei hoje, porque eu também não moro mais em Fortaleza, estou em Belo Horizonte, mas era o único livro da Teolinda que lá tinha, né, que tinha disponível para os alunos da Faculdade de Letras, não, do Centro de Humanidades. E foi engraçado que uma colega que fazia parte do grupo de pesquisa encontrou, por acaso, esse livro perdido numa estante errada, e assim a gente conseguiu fazer uma boa e velha fotocópia para que todos pudessem ler no grupo de estudos. Então, assim, de fato,
O meu encontro com o texto da Teolinda, ele parte sempre desse lugar coletivo, do grupo de leitura, do grupo de pesquisa, sem ter exatamente um peso teórico, era realmente algo que ambicionava um prazer da leitura, não é? Como a professora Maria Tereza acabou de falar. Pois bem, mas deixa eu partir para o que me trouxe efetivamente a essa circunstância, e o tema que eu vou desenvolver é o múltiplo feminino, que está lá no título, a partir da coletânea Alice e Outras Mulheres, publicado no ano passado aqui no Brasil, pela casa editorial Oficina Raquel, que vem publicando alguns livros da Teolinda. Na verdade, este é o segundo, né? O primeiro foi A Cidade de Ulisses. E eu nomeei múltiplo feminino a percepção de que, ao longo de sua produção, no âmbito das narrativas curtas, paralela às dos romances, a Teolinda vai alterando e multifacetando o olhar que dispensa as personagens femininas, criando um verdadeiro catálogo de circunstâncias e conflitos que revelam o quanto o termo feminino, assim escrito no singular, esconde, na verdade, uma pluralidade a se não desconsiderar. O livro Alice e Outras Mulheres é fruto de um trabalho editorial da professora e pesquisadora Nilma Lacerda, tendo ela feito a seleção e o prefácio que antecede o conjunto de 18 narrativas. A escolha dos contos obedeceu a um propósito que fica muito claro desde as primeiras linhas de seu prefácio. O feminino é um problema complexo, a que se não pode mais surgir nos dias atuais, tamanha repercussão o tema tem gerado em decorrência das muitas mutações que presenciamos no mundo, ao menos no mundo ocidental em que nos encontramos. Interessa, então, a Nilma Lacerda denunciar, a partir dos contos da Teolinda, a condição de inferioridade e tutela, são palavras da Nilma no prefácio, a que as mulheres foram impostas no correr dos séculos, sendo-lhes impossível, ou muito difícil ao menos, reter nas mãos a pena que escreve as vidas, tornando-as monumentos da cultura. Teolinda, segundo constata a organizadora, convoca vozes femininas e masculinas, individuais ou coletivas, antigas ou atuais, profusas ou reticentes, submissas ou insurgentes, de modo a compor um amplo quadro do mundo moderno, ou de como o mundo moderno vai ao encontro de outros mundos, sejam eles antigos ou ficcionais. O conjunto é dividido em 3 seções: Velhas Maneiras, com 7 contos, Maneiras de Hoje, com 4 contos, e Formas em Trânsito, 7 contos também. E esses 3 títulos mostram, sob o aspecto difuso da temporalidade, tendências, podemos dizer, comportamentais, que são mais ou menos patentes a depender do caso em questão. Essa estruturação dá aos textos reeditados sob essa nova ordenação uma visão específica e, ao mesmo tempo, abrangente da produção da autora. Sobre esse aspecto, é fundamental destacar os papéis que a função editorial e as funções de pesquisadora e de professora Nilma Lacerda exercem na compreensão e na difusão desses contos. Sob a sua batuta, temos o registro em solo brasileiro, ainda que parcialmente, de contos nunca antes por aqui publicados. E, salvo engano meu, só tenho conhecimento de haver Teolinda publicado esparsamente o conto Segurança, ausente desta recolha, no número 7 da revista Ficções, no ano de 2001, já há algum tempo. Além de, no âmbito dos romances, A Árvore das Palavras e A Cidade de Ulisses, o primeiro pela editora Planeta e o segundo também pela Oficina Raquel. Nos contos selecionados, tem-se um amplo conjunto de personagens femininas, ora atuando somente como personagens, ora também como narradoras, que amplificam os retratos das mulheres no seio da sociedade patriarcal em que estamos inseridos. Da mãe que não consegue superar uma antiga namorada de seu marido, a filha que namorava escondida ao pai de sua melhor amiga e que conservava uma relação complexa com seu próprio pai, das criadas pretas que relatam acontecimentos em tudo ausentes de racionalidade e de eurocentrismo, a releitura ambígua da história da mãe de Jesus, Maria,
recontada no século XXI. Da escritora instada a produzir uma dedicatória capaz de trazer um amor de volta, a mulher, cuja narrativa não parece ser confiável, que telefona a uma central de anônimos ouvintes para contar e recontar sua relação amorosa. São muitos os casos e muitas as situações que Teolinda Gerson traz em suas narrativas curtas, sempre expressas de maneira criativa e sem abdicar de uma delicadeza para explorar aspectos da humanidade, mostrando-se, como os bons escritores são, uma atenta observadora do mundo e das pessoas, com seu olhar crítico e preocupado com os rumos da nossa civilização. Nesse sentido, pode-se afirmar que a literatura de Teolinda abraça o registro da nossa habitação no mundo e o anseio de uma profunda mudança. Sem ter como ater-me a muitas dessas histórias neste pequeno espaço de tempo de que disponho, sob o risco de prejudicar a leitura proposta, fiz uma seleção de 3 contos em que a mulher assume as rédeas de sua história, tanto da narração quanto de acontecimentos-chave, o que nos permite visualizar de maneira mais evidente a complexidade de sua construção como personagem ficcional. São eles: O Meu Desempenho, O Meu Semelhante, 4 Crianças, 2 Cães e Pássaros e Vizinhas, um de cada seção da presente coletânea. Esses 3 contos apresentam mulheres provindas de circunstâncias completamente distintas. Enquanto em O Meu Semelhante conhecemos a dura história de uma faxineira de um prédio de ricos, em 4 Crianças, 2 Cães e Pássaros, é a matriarca que, ao contratar uma nova empregada para lhe ajudar em casa, se vê perdendo a família e o marido. No terceiro caso, Vizinhas, temos a história de 2 mulheres idosas que, perante a possibilidade de serem levadas a um lar de repouso, decidem se conduzir elas próprias ao inevitável fim que lhes espreita. Começo, então, por comentar O Meu Semelhante, conto retirado do volume Prantos, Amores e Outros Desvarios, em que temos a perspectiva narrativa da faxineira responsável por lavar as escadas de um condomínio em que moram pessoas abastadas. Já com pressa e de saída, e o conto marca isso logo de início, falando a hora, 5:05, a funcionária escuta tocar a campainha de um elevador e imagina, desde logo, que se trata de alguém lá preso. Ela, sempre avessa a meios de locomoção que ofereçam perigos, mesmo que tais perigos sejam remotos e muito provavelmente fruto de uma fobia, como os metrôs, vocês falam metros, né? Mas como os metros que passam por baixo da terra, ou os comboios que têm de atravessar a ponte, ela necessita pegar o barco das 5:45 no cais do Sodré. E, na sequência, ela ainda precisa pegar um outro autocarro para chegar à sua casa. Sabendo que todos os dias lhe aguarda, esquentar o jantar preparado de manhã cedo, conferir as tarefas dos filhos, lavar roupa, cuidar das brincadeiras que um faz com o outro, decide ignorar o chamado de socorro e parte para cumprir o seu caminho de volta de todos os dias. Uma rotina exaustiva que lhe faz chegar a casa estafada e quase a cair. A princípio, parece que nossa personagem narradora, Dona Ricardina, como a personagem de Camilo Castelo Branco, pouco se importa com o rico que lá ficou preso e que teria condições financeiras de arrumar quem lhe arrancasse da situação em que se encontrava. Porém, no correr da noite, já deitada para dormir, ela não consegue parar de pensar nisso. Acorda mesmo de madrugada a cismar, mas se justifica a si próprio e a nós, leitores, dizendo: e o que queriam que eu fizesse? Que fosse chamar os seguranças? Sabia lá por onde andava? Na porta de saída não estava. Podia andar na ronda, em qualquer garagem ou corredor. Vai-se lá saber qual. Em suas deambulações mentais angustiadas da madrugada, reclama de tudo e de todos. Os moradores, que não sabem o que é trabalho, os encarregados que só servem para mandar e ainda por cima muito mal, os condomínios que têm espaço de sobra, escadas, corredores e garagens, o que ela chama de desperdício de vazio, espaços que eles não usam e que viveriam uma pancada de famílias. Percebe-se, desde logo, a crítica social aqui nada implícita.
Enquanto uns têm espaço de sobra, outros não só vivem à míngua de espaço de conforto, mas têm de se locomover longas distâncias da casa ao trabalho e do trabalho à casa. A situação da nossa narradora, no momento em que saía do condomínio, era ainda agravada por estar carregando alguns itens para casa. Cito agora um trecho do conto. Não valia a pena eu perder o barco, ainda mais quando, à hora do almoço, tive de ir a correr comprar uns tênis de ginástica para o meu mais novo. A professora marcava falta se ele não os levasse. E ao lado dos tênis, vi alheiras com desconto e um pão de Mafra, e comprei o pão e as alheiras. E depois, a dona do 5º andar ouviu-me no patamar abriu a porta a perguntar se eu queria 6 pacotes de leite, que já estavam um dia depois do prazo. Eu disse que sim, é claro. O leite com certeza estava bom e, portanto, eu vinha carregada com os tênis, as alheiras, o pão de Mafra e os pacotes de leite. Só queria era pôr-me a andar dali para fora o mais depressa que pudesse. E ainda havia de ir carregada que nem um burro, à procura de quem, se não viu segurança, nem passei por ninguém ao sair. Refém de seu cotidiano sufocante, Ricardina não consegue dispensar um minuto que seja para socorrer a vítima do elevador emperrado. Justifica-se amplamente sobre isso, mas ao cabo fica atormentada por aquilo que não fez, pelo gesto não dispensado a um dos moradores do condomínio de luxo. Essa ambiguidade nos reenvia de volta ao título, o meu semelhante, que já indicia um lugar comum do cristianismo. Somos todos iguais perante Deus. Será esse mesmo o caso? O conto expõe, pela voz da nossa narradora, muito mais as diferenças que separam espacial e culturalmente esses dois mundos, o mundo da faxineira, do bairro pobre e longínquo e da casa diminuta, e o mundo dos moradores do condomínio, financeiramente abastados, cheios de luxos e de condições de ter o melhor elevador e a melhor assistência técnica para resolver o problema. Depois de uma noite de sono mal dormida, chega ao trabalho e descobre que foi a dona do 8º andar que ficou presa no elevador. Descobre ainda que ela sofria de claustrofobia, que bateu nas paredes e gritou alto, mas ninguém ouviu, uma vez que os andares têm portas blindadas e janelas duplas, recursos, claro, exclusivos dos ricos. Além disso, quando conseguiu, por fim, telefonar à companhia responsável, disseram-lhe, abre aspas, que já não estava na hora do expediente, mas ia resolver o assunto o quanto antes. A senhora ficou a noite toda em crise, presa no elevador, mobilizou todo o condomínio com a situação e, abre aspas, saiu em braços, mais morta que viva, e toda mijada até os tornozelos. A conversa de Dona Ricardina com o segurança, o senhor Viçoso, revela algo crucial para a discussão sobre a desigualdade social que separa e identifica esses personagens. Demoraram quase toda a noite e ela era uma pessoa rica. Já pensou se fosse a senhora ou eu que lá estivesse, Dona Ricardina? Nunca mais ninguém. Conosco não se ralava. Depois disso, nossa Ricardina passa a ter também medo de elevadores. Se questiona sobre o seu papel no drama vivido pela moradora do 8º andar. Seria, afinal, ela uma semelhante? Se para desanuviar sua mente e seguir com seu fluxo cansativo de todos os dias, ou para convencer a si própria de que nada poderia fazer, o fato é que nossa protagonista termina por estabelecer uma linha separatória entre os moradores do condomínio de luxo e os do seu prédio. Este sim ela ajudaria, mas nem elevador há em seu bairro. Tem-se, portanto, um conto que problematiza, em certa medida, o remorso de cariz cristão, a asfixiante vida moderna dos trabalhadores e o lugar da mulher, chefe de família, que se desdobra para seguir à risca suas obrigações, resultando numa vida precarizada e perversa a que não vê saída. Uma situação parecida encontramos no conto 4 Crianças, 2 Cães e Pássaros, no qual a protagonista, perante o sufoco de tentar conciliar vida profissional, vida doméstica e vida pessoal, coloca um anúncio no jornal para a contratação de, abro aspas, alguém que gostasse de crianças e estivesse disposto a cuidar dos animais.
O aspecto que mais salta na descrição da situação inicial é precisamente o cansaço da protagonista e narradora. Eu estava muito cansada nessa altura. Não tinha tempo de cuidar de nada. Tudo se avolumava na minha cabeça como se fosse rebentá-la. Qualquer coisa, mesmo cães e pássaros, me parecia enorme e me esmagava. Não tem ela, portanto, condições de muito raciocinar a propósito de seu problema e muito menos de uma solução. Sua vida desmorona a olhos vistos e urge contratar alguém para gerenciar esses compartimentos mais íntimos e do lar. Isso se deve ao acúmulo de atividades do trabalho, sempre ocupando-lhe o tempo e a mente, às forças empregadas tanto no horário de trabalho quanto em casa, quando deveria se dedicar a outras funções e ainda poder descansar. O marido Carlos, por sua vez, não se ocupava de nenhuma dessas atividades da vida privada, desde cuidar dos cães e dos pássaros até de seus 4 filhos. Vivia ela com o fardo de cuidar de tudo, isso é ela que diz, né? Até que um dia disse basta, e decidiu que ia arranjar uma empregada interna, e do anúncio de jornal surgiu a candidata perfeita, desembaraçada e tranquila, uma criatura eficiente e segura, assim descreve a nossa narradora. A partir desse ponto, é importante notar que a narração se assume possivelmente imprecisa e incerta. Ela diz algo assim: acho que foi assim que as coisas se passaram. Isso porque a mãe, então em diante, pôde parar de se preocupar com as questões domésticas. Ela diz: dormi semanas, meses. Acordava e ia para o escritório ou nem acordava. Dormia dia e noite de olhos abertos. Voltava e tornava a adormecer, sentada no café. Imersa num estado de torpor, a protagonista fica alheia a tudo que ocorre ao seu redor. Não dá notícias do marido, dos filhos, dos bichos, da casa como um todo. Ela diz: as coisas se passam longe e eram vagas. A narrativa, portanto, se estrutura a partir da recordação imprecisa que tem do que principiou a situação e de como ela se desenrolou. Seu cansaço letárgico, assemelhado ao que odiernamente chamamos de depressão, era tão profundo que se sentia um sono tão invencível que cobria tudo. Deste ponto em diante, a mãe só consegue narrar e descrever o que lhe parece ter ocorrido, o que parece ter presenciado, sem, no entanto, mostrar qualquer traço de reação nessas circunstâncias. As descrições parecem, sobretudo, entrecortadas. As frases se tornam mais curtas para dar uma ideia da precariedade do que foi apreendido. As situações se sucedem como se manifestassem, inclusive, um ambiente onírico, em que cenas recortadas compõem um quadro esfumaçado. A esse propósito, reparemos no seguinte trecho. Vão levá-los à rua, penso. Desaparecem por algum tempo os cães e as crianças. A porta bate, o som do elevador arrancando. O sofá cheira a cão. Ouço lá dentro o piar dos pássaros. É o fim da tarde ou o princípio da noite. Carlos vai chegar, penso, mas não consigo mover-me. Está ainda calor, apesar de ser outono. Passou o tempo e agora há outra vez passos e ruído em volta. Uma criança vem junto de mim e beija-me na face. Põe os braços em volta do meu pescoço. Sei que é o meu filho mais novo. Mãe, diz. Mãe. Sacode-me, mas continua a dormir. Essa cena revela bem a falta de ânimo que assola a nossa narradora. E não será diferente a cena final, em que todos dão as mãos e vão-se embora, sem ruído, em bicos de pés, levando os 2 cães presos na mesma trela e a gaiola dos pássaros na mão. Ela quase tudo percebe, mas parece nada assimilar. Toda a gravidade da situação não transparece no modo como essa narração se desenvolve, fazendo-nos verdadeiramente provar a relação que a personagem estabelece com a realidade. Uma relação em tudo apática, como se estivesse com as mãos amarradas e os sentidos sequestrados. Assim,
Não será estranho ler nessa história o colapso emocional de uma mãe que é obrigada a dar conta de todos os setores de uma família com 4 filhos, 2 cães e pássaros, além do trabalho formal que lhe exige dedicação e tempo. O conto, então, oferece uma reflexão alinhada com as mudanças que presenciamos na sociedade atual, em que cada vez mais as mulheres ocupam postos de trabalho antes reservados apenas aos homens. A sobrecarga que a personagem carrega simboliza, em certa medida, a tentativa de apoiar sobre os ombros 2 mundos distintos. O do passado, em que as mulheres eram as únicas responsáveis pelo lar, e o dos dias atuais, em que o trabalho formal é tão natural a elas quanto aos homens. Por fim, gostaria brevemente de falar do conto Vizinhas, colhido também de Prantos, Amores e Outros Desvarios. Sem medo de se haver com temas espinhosos, a Teolinda dá voz ao tema da morte voluntária, ou assistida, de idosos e doentes terminais, a chamada eutanásia. Confrontadas com as decisões de seus parentes, 2 amigas que se conheciam desde a escola, que cresceram juntas e, depois dos matrimônios e do fato de terem ido morar em terras diferentes, acabaram por se afastar uma da outra. Elas se reencontram na cidade natal, uma pequena cidade, e já idosas voltam a habitar as casas que herdaram de seus pais, a esperar a morte, que é sempre a única coisa da qual não podemos escapar. Reatados os laços de amizade, as 2 prometem partir juntas. Tinham combinado de ir juntas quando a hora chegasse. Desde esta primeira sentença, neste conto está explícita a proximidade da morte. Mas não era a morte que ambas temiam, como também não teme a protagonista de outro conto, a velha. Infelizmente, era das pessoas, das famílias que tinham medo. As famílias estão sempre a querer prolongar a vida dos mais velhos, para depois instalá-los em um lar de repouso e seguirem com as suas vidas. Um dos exemplos levantados pelo conto é o da Madalena do Álvaro. Ela diz o seguinte: começara com uma ferida no pé, uma coisa de nada, só que não sarava. Por conta dessa ferida, ela tem a perna cortada fora, mas ainda viveu 3 anos, amarrada numa cadeira de rodas, para não tentar levantar-se. Esse exemplo dá a ideia do que Teolinda quer pôr em discussão. Ir para a casa dos filhos, para o hospital ou para um lar, era o maior dos perigos. Era viver uma vida pela metade, sem estar em plena forma ou ainda sem conseguir fazer o que lhe desse vontade. O conto, então, denuncia um comportamento comum, o de invalidar o desejo dos idosos, tornados crianças inocentes e inconsequentes, por aqueles que outrora foram assim por eles considerados. Faziam as pessoas viver o mais possível, em vez de as deixarem sem as torturar. Chegado o Natal, o momento em que os familiares se reúnem em maior número, eles pareciam ter chegado à conclusão de que as 2 não poderiam mais morar sozinhas, que era preciso vender as casas e ambas poderiam ir para um lar juntas. Assustadas com tal decisão, sem poder se contrapor, decidem então colocar em prática um plano de fuga, uma fuga para a morte. Depois de aventarem diversas possibilidades de morte voluntária, acabaram encontrando a solução quando, no verão, visitavam o alto de uma serra. Lá encontraram um casebre, antes usado por pastores, e decidem que para lá irão, quando o frio chegar, para morrer debaixo da neve, quietas. Quando chegou a hora, assim fizeram. Cito o trecho final desse conto. Sentaram-se a um canto, embrulhadas nos xales, vendo a luz desaparecer debaixo da porta e nas frinchas do teto, até que ficou cada vez mais escuro em toda a volta. Está bem? Perguntou uma delas. Muito baixo, quando a escuridão já não deixava distinguir mais nada, e se ouvia o vento soprar. Estou, respondeu a outra. Estamos bem, disse a primeira, respirando fundo e encostando-se melhor à parede. Sim, assentiu a segunda, em voz ainda mais baixa. Estamos bem aqui. E depois calaram-se e ficaram à espera. Esse poético final retira qualquer peso que a morte deveras tem. Não se trata de uma circunstância crítica.
não se trata de um acidente ou de uma fatalidade. Temos duas senhoras idosas que decidem tomar para si a decisão sobre o modo como vão sair de cena. A amizade que as irmana também as conduz, em cumplicidade, à morte. Não deixa de ser interessante ver que, terminado o tempo que lhes resta, essa cena mostra justamente o congelamento dos corpos e do tempo ali mesmo, uma espécie de drible à morte, pelo menos enquanto o inverno durar. Pois bem, feita essa breve intervenção, eu gostaria de terminar reafirmando aqui as múltiplas questões ligadas ao feminino na obra de Teolinda, em especial neste volume temático organizado para nós, leitores brasileiros, que estávamos até então órfãos dos contos da Teolinda. Nas palavras de Isabel Alegro de Magalhães, ela diz que o cerne das questões levantadas pelos feminismos, uma palavra que talvez não se encaixe muito bem com a obra da Teolinda, mas aqui eu faço a ressalva mais na frente, o cerne das questões levantadas pelos feminismos será, afinal, tão intrínseco ao ser das mulheres que ele se manifesta mesmo quando as mulheres disso não estão conscientes, mesmo quando abordam as mesmas matérias que os escritores homens. Ora, o feminino, palavra que eu prefiro para falar desses contos de Teolinda, tal como articulado intencionalmente na ficção, ou apenas pelo fato dessas questões serem inerentes à pessoa que escreve, não se constrói, pois, como oposição ao masculino. Antes, abdicando de se limitar a estruturas premeditadas pelas discussões contemporâneas, numa ânsia muito frequentemente encontrada de se querer corresponder ao seu tempo, a Teolinda age subrepticiamente, afirmando-se como potência criativa, como vivo agenciamento do ser. E aqui eu termino. Muito obrigado por terem escutado. Obrigada, Roberto, pela sua apresentação e por ter também cumprido o tempo e ter feito uma reflexão em torno da Alice e outras mulheres e o múltiplo feminino. E vamos dar agora... Julião, portanto, está ligado ao Centro de Estudos Interdisciplinares do século XX, 6-20, e a Universidade de Coimbra, e vai agora apresentar uma reflexão sob a égide colonialismo, anticolonialismo e relativismo cultural no romance. A Árvore das Palavras, da autora, que estamos aqui a homenagear, Teolinda Gerção. E cedo agora então a palavra ao Julião. Muito boa tarde. Antes de mais, permitam-me que agradeça o convite que me foi formulado para participar neste colóquio pelos colegas, pela colega amiga Carla e pelo Alexandre, que são meus amigos de longa data. Ainda por cima, hoje, num dia... para falarmos sobre uma autora que me parece com uma das maiores referências, digamos assim, referências literárias do mundo lusófono, sem dúvida nenhuma, e que, na minha perspectiva, já vem merecendo provavelmente uma importante distinção deste grande espaço da lusofonia. E por isso mesmo acho que é uma honra o meu nome figurar no rol das pessoas, dos conferencistas que já tive o prazer de ouvir, e sobretudo por ter ouvido tantas vezes o nome da África, hoje, 25 de maio, um dia em que por todo o continente está a celebrar justamente o Dia da África, não é? Faz hoje 58 anos que a Organização de Unidade Africana foi criada, em Addis Abeba, e, portanto, esse grande projeto panafricanista que está aí, e que agora, sobretudo a partir de 2000, se transfigurou na Unidade Africana, num projeto com grandes ambições e grandes projetos, e, portanto, não podia deixar de me referir a esse aspecto e dizer que, de facto, não há dúvida que há aqui uma grande coincidência histórica,
uma feliz coincidência o deste colóquio estar a coincidir justamente com o Dia da África, no momento em que se está a falar muito da África, nas comunicações que já tenho ouvido ao longo da manhã e agora à tarde, ouvi falar muito da África, o que me alegra. As minhas primeiras palavras serão algumas considerações muito telegráficas sobre o título do romance, que acho que ainda não ouvi ninguém mencionar esse aspecto, A Árvore das Palavras. Pareceu-me um título bem escolhido, ou se calhar até propositadamente escolhido, não é? Para retratar uma realidade, a moçambicana colonial, não é? Ou africana, se quiser. Primeiro, para dizer que a árvore e a palavra têm uma forte carga simbólica para muitos povos e culturas africanas e do mundo. Por exemplo, entre os Yorubas de Benin, ou até em Moçambique, ou na Guiné, que é o meu país originário, a árvore simboliza exatamente essa ligação, ou estabelece essa ligação entre o mundo sobrenatural e o mundo material. Encontra-se, por isso, na gênese de tudo. Por isso, ela é sagrada e, ao mesmo tempo, sacralizada, sendo considerada morada dos espíritos. Essa ideia emerge do próprio texto das palavras de quem? Da Loia, quando afirma: em volta da árvore cantavam e dançavam, da árvore dos antepassados, junto dela ofereciam sacrifícios de farinha em sua honra, porque era deles que vinha o espírito que se davam aos filhos. E os antepassados? Os antepassados eram os espíritos e os deuses. A eles se pediam boas colheitas, saúde para o gado, vida tranquila. Igualmente, relativamente à palavra, ela está associada à oralidade, à tradição oral, que está associada também à sacralidade. Era extremamente importante em sociedades em que a escrita não está muito disseminada, sendo que era e ainda é através dela que se construía a ligação entre o passado, o presente e o futuro. Quanto ao conteúdo do romance, pensamos que a obra permite-nos calcular e radiografar até o colonialismo enquanto fenómeno total, mas também explicar a gênese do próprio anticolonialismo. O espaço principal do discurso é, portanto, Lourenço Marques, então capital do Moçambique colonial. Teolinda Gerzão traz à luz do dia várias contradições e conflitos que emergem na sociedade colonial em processo de degeneração e do colapso, fruto dessas mesmas contradições intrínsecas, figurativamente representada pela família Capítulo, né? Laureana, Amélia e Gita, e por uma figuração de Moçambique decomposta em Casa Branca e Casa Preta. No fundo, podíamos convocar, neste processo de antinomia, as próprias fórmulas que o colonialismo português e o Estado colonial engendraram, através da sua organização administrativa e coercitiva, para impor a sua lógica de domínio. Através das várias personagens, Teolinda Gerzão faz a radiografia do colonialismo numa colónia particular, Moçambique, e da forma como esse mesmo colonialismo se serviu dos seus mecanismos causais. A expressão não é minha, a expressão foi emprestada a Jeff Goodwin, e que gerariam aquilo que ficou conhecido como um processo de regresso às fontes, é o tal processo da antinomia, da contradição, não é? Que vai provocar a emergência de um processo de regresso às fontes, ou o regresso às raízes, ou até aquilo que alguns nacionalistas africanos das colónias portuguesas chamaram, numa determinada ocasião, do processo de reafricanização dos espíritos, que, como se sabe, irá desembocar na violenta contestação do colonialismo. Ora, quais foram esses mecanismos causais? Eu apontaria, por exemplo, a exclusão social,
e política, a exclusão cultural, a violência indiscriminada, aqui tomada em 3 aspectos, a violência física, a violência armada e, sobretudo, a psicológica, que emerge, sobretudo, nessa obra, na relação entre a Amélia, a relação difícil, digamos assim, entre a Amélia e Loia, né? De acordo com Jeff Godwin, era através desses mecanismos causais que um Estado halógeno ou doméstico forjava, permite ou condicionava os fenómenos económicos associacionais, culturais e até mesmo sociopsicológicos. Na árvore das palavras, é sobretudo a violência psicológica que emerge, associada a fatores que ali Majui, o keniano ali Majui, chamou de fatores pigmentacionais, isto é, por outras palavras, o racismo, a marginalização e o preconceito racial que conduz à discriminação e a uma espécie de algo que alguns dirigentes do nacionalismo moderno das colônias portuguesas da África, como Amílcar Cabral, por exemplo, apodaram de apartheid portuguesa. Essa ideia, por exemplo, da cidade de cimento versus a cidade do caniço. Né? E, portanto, no romance Árvore das Palavras, a violência psicológica aparece refletida sobretudo pela forma preconceituosa como a Amélia, ao contrário do marido Laureano e da filha de ambos, Gita, estigmatizava os negros e a cultura africana lato sensu, ao afirmar nos negros não se pode confiar, porque nos desejam mal e nos odeiam, armam feitiços contra nós e podem trazer-nos a doença ou a morte. Sim, o teu amigo é o que te dá a morte. Ou, por exemplo, ao dizer os negros e as suas mentiras, diz Amélia, dizem que se chamam José, João ou Joaquim da Silva, mas um dia, por qualquer razão, sabe-se que se chamam Bulandé, Panquene, Maimige, Comilhane ou Xinguizo. Não sabemos nada deles, nada. Ou ainda quando Amélia atribui a culpa à ama de leite, Loia, pelo facto da própria filha não gostar dela e gostar mais da Loia e de Laureano. Porquê? Porque, diz ela, porque tudo isto são histórias da Loia, mentiras da Loia, coisa que a Loia lhe mete na cabeça. Há aqui uma propensão para provocar um sentimento de culpa e de inferioridade que conduzisse à apatia ou aquilo que o Fanon chamou de mumificação cultural e assim legitimar a superioridade racial. Repare-se que um dos aspectos que de facto choca a Amélia e gera as suas desconfianças relativamente aos negros, sobretudo nessa questão relacionada com os nomes, é algo que pode ser até associado a uma consequência do próprio Estatuto do Indígena, ou dos indígenas portugueses das províncias da Guiné, Angola e Moçambique, decretada a 20 de maio de 1954, e que foi progênita de 3 diplomas anteriores do Estatuto Político, Social e Criminal dos Indígenas de Angola e de Moçambique, de 1926, do Ato Colonial de 1930, da Carta Orgânica do Império Colonial Português e Reforma Legislativa do Ultramar, de 1933. O Estatuto dos Indígenas pode ter forçado indiretamente, é claro, muitos negros a adotarem nomes e apelidos dos seus patrões brancos, nesse processo de transfiguração que o tal documento e as leis que o precederam no tempo preconizavam. Muitos estavam convencidos de que a mudança de nome lhes permitiria facilmente contornar os obstáculos e os bloqueios que a ascensão, pelo menos social, na sociedade colonial, a ascensão que eles pretendiam no quadro da sociedade colonial. Ou seja, ao descobrirem que a adoção de um nome português ou de hábitos de vida europeus, ou saber ler e escrever, não os transformava em português de primeira, preferiam regressar às suas origens, não é? Novamente. Esse mesmo dilema foi para nós identificado entre as elites que protagonizaram as lutas de libertação nacional. Também eles foram vítimas destes bloqueios em termos da ascensão social até profissional,
nós até podíamos, se calhar vou dizer uma coisa que pode ser um bocado difícil de gerir, mas provavelmente na fase inicial da contestação do colonialismo, se eventualmente tivesse havido reformas nos anos 50, seguramente o Amílcar Cabral, o Agostinho Neto, provavelmente o Eduardo Mondlane, nunca se envidariam certamente pela luta armada, provavelmente porque estariam enquadrados no seio da sociedade colonial, o que não aconteceu. Nós sabemos que o Amílcar Cabral sofreu muito racismo na sociedade colonial. Quando terminou o curso, quis candidatar-se a um lugar na Junta de Comunicação Interna e não conseguiu lugar porque era negro, isso dito por um colega de carteira. Portanto, isso são situações que devem merecer alguma reflexão da nossa parte. Mas eles também chegaram rapidamente à conclusão de que, apesar de terem estudos superiores, em alguns casos até tinham estudos superiores feitos em Portugal, isso não lhes permitia essa ascensão social no quadro da sociedade colonial, nem a ascensão social, nem sequer profissional. E por isso mesmo passaram gradualmente para aquilo que nós podemos chamar de ativismo anticolonial. Bom, mas em 1961 vai haver a abolição do Estatuto dos Indígenas, mais concretamente em setembro de 1961, já depois da eclosão das lutas armadas de libertação nacional. Basta lembrar, por exemplo, que nós assistimos já na abertura do ano de 1961 a graves confrontos no norte de Angola. Em julho há uma tentativa de abrir uma frente na Guiné de 1961, isto antes mesmo do começo oficial das hostilidades em 1963. Na Guiné, em 1961, há um grupo, o MLG, que começa a fazer ações militares no norte da Guiné. Em Moçambique, o processo vai acontecer, sobretudo, em 1964. E, portanto, já depois de começarem essas hostilidades, é que o governo colonial se lembrou de fazer a abolição do Estatuto dos Indígenas, mas ele foi rapidamente interpretado como um reconhecimento tácito por parte do Estado colonial do falhanço da sua política assimilacionista e integracionista. Talvez tenha sido essa a mensagem subterrânea que se pode ler na narrativa da Amélia, ao afirmar que os negros dizem chamar-se José, mas no dia seguinte já se chamam outra coisa, Bulandés e por aí fora. Se estivermos certos nessa análise, então a autora da obra provavelmente estaria a chamar certamente a atenção para o dilema que os africanos enfrentavam na sociedade colonial. O objetivo seria o de desmistificar as políticas coloniais, pondo a descoberto as suas vulnerabilidades ou fraqueza estrutural, de resto rapidamente aproveitada pelos nacionalistas, que viam a abolição do Estatuto dos Indígenas como uma afronta às emergentes lutas de libertação nacional e aos direitos dos africanos de decidirem o seu próprio destino, incluindo a cidadania que pretendiam adotar. Ou seja, os líderes dos emergentes movimentos de libertação criticavam agora o facto de, repentinamente, o regime colonial estar a alienar, com a abolição do Estatuto dos Indígenas, a cidadania portuguesa a todos os africanos, facto que nunca quis promover na realidade, mas agora sem os consultar, lembrando que os africanos já não estavam a lutar para adquirir a cidadania portuguesa, mas pela conquista da independência. Nessa altura, estávamos já em 1961, o diálogo era de todo impossível, simplesmente porque o regime de dominação direta, ou os regimes de dominação direta, são muito pouco propensos para o diálogo com os incumbentes. De resto, Teolinda Gerson também coloca na boca de Laureano críticas explícitas a esta ausência de diálogo do Estado Novo e de Salazar,
com os africanos e mesmo com os metropolitanos, o que poderia ter evitado, no limite, as guerras coloniais ou de libertação. Posso citar aqui um dos exemplos, quando se diz que o país mal governado, mal pensado, o velho apodrece no poleiro, cercado pelos galináceos, como ele, e não houve ninguém, nem os africanos, nem os de lá, referindo-se a Portugal, coração do regime, o povo passa fome e cala, como já se ouviu numa das intervenções anteriores. Ou na boca da Joana, quando ela critica a situação que se via em Portugal, ao afirmar que se vivia com aflição, tudo era proibido, até mesmo namorar. Tudo parecia mal. A política assimilacionista pretendia mostrar que Portugal colonial não era racista, mas o facto de dividir a sociedade colonial entre indígenas e assimilados revela exatamente o oposto. Para a passagem de uma categoria para outra, era preciso reunir um conjunto de pressupostos, como, por exemplo, padrões de vida e costumes semelhantes aos europeus, o que era o mesmo que abandonar completamente os usos e costumes da raça negra. Esse era o único caminho para o negro ou o indígena saírem aparentemente do fundo da escala de hierarquização social onde se encontravam. Aliás, a Amélia, uma das personagens, ela traça, de facto, na obra, essa hierarquização social, em que no topo coloca os loiros, né? A seguir são os portugueses, depois os indianos, e os negros ficavam no fundo dessa escala de hierarquização social. O discurso colonial preconceituoso acirra a dicotomia entre os civilizados e indígenas, entre brancos e negros, provocando uma confrontação aberta entre aquilo que o queniano Ali Masrui chamou de consciência negra ou africana, no fundo da escala racial, e a consciência branca no topo. É essa confrontação que separava Amélia da sua restante família, marido e filha, estes últimos mais identificados com a cultura africana, com a Casa Preta, e que também se sentiam muito cômodos, num espaço intermédio entre a Casa Branca e a Casa Preta, que era o quintal, uma zona que, na minha leitura, pode ser interpretada como uma zona de intercâmbio cultural ou de interculturalidade. Amélia era um mundo à parte. Tinha medo de tudo, de doenças, de pé de atleta, paludismo, morduras de animais e insetos, de pântanos, de mosquitos, de ratos, de rãs, de sapos, cobras, baratas. Ou que a filha apanhasse alguma doença transmitida pela ama de leite, perdão, chegando a propor que ela desinfetasse os mamilos, como já foi aqui dito numa intervenção anterior, para evitar que, no limite, a filha se tornasse negra como a Loia, a ama de leite, ou como uma das filhas da Loia, a Orquídea. A Amélia nunca se adaptou a Moçambique, e se calhar Moçambique não era propriamente o lugar ideal da Amélia. Portanto, penso que aqui também há uma intencionalidade de desmistificar também um pouco aquele discurso lusotropicalista de Gilberto Freire, segundo a qual, nos 5 séculos de permanência nos trópicos, Portugal soube conviver e miscigenar com os povos que descobriu. Curiosamente, Laureano adaptou-se completamente à vida de Moçambique e à cultura moçambicana. A filha era apologista da igualdade racial e da interculturalidade. A Gita, inclusive, até preferia o cheiro do quintal e da orquídea, os sons da Casa Preta,
as tranças da irmã adotiva, a Orquídea, em cuja imagem se revia, e passo a citá-la, eu olhava a Orquídea na claridade frouxa como se olhasse um espelho do meu tamanho, em tudo igual a mim. Na Casa Preta não havia medo dos mosquitos, que é um discurso exatamente oposto ao da mãe. Nem se receava bem dizer coisa nenhuma. Aliás, a Gita queria até dançar como os negros, descalça e aos ritmos geradeiros desta terra africana. Zita Marcelino queria a capulana como a Orquídea. A situação do Moçambique colonial pode ser praticamente comparada a de Joanesburgo, na África do Sul, como que tentando até aproximá-lo, articulá-lo com o discurso da Amélia. Em Joanesburgo havia o apartheid que era institucionalizado. Havia uma parte da cidade para os brancos, outra parte para os negros, restaurantes para brancos e outros para negros. Mas em Moçambique também temos a cidade de Caniço e a cidade de Cimento, com as suas profundas dicotomias. Mas, igualmente, aponta para uma luta incessante entre o homem e a natureza, ou uma demonstração dos efeitos do colonialismo e da colonização do meio ambiente e alguma resiliência até deste meio ambiente. E vamos citar uma passagem disso. Sim, é uma cidade ordenada de linhas regulares e no entanto, não doméstica, nem domesticável. Não se pode domesticar as causarinas, nem os coqueiros, nem os jacarandás, nem o capim, nem o mato. É verdade que o mato foi recuando quando, já aqui se nota a ação antrópica, não é? Digamos assim, o mato, é verdade que o mato foi recuando quando a Xandino aqui chegou nos anos 30, o Hotel Plana estava a ser construído em pleno mato, e ninguém sabia ainda que ele viria a ser, para alguns, uma espécie de resumo da cidade, ou de parte dela, quase uma palavra mágica invocando o mundo, Pulana, porque a cidade era então paralela à Baixa e pouco mais. De facto, ontem, quando voltei a rever muito rapidamente a obra e fui fazer uma pesquisa nos mapas de Maputo, de facto nota-se a extensão da cidade que já vinha mesmo do tempo colonial e, portanto, como aquilo rapidamente se expandiu ao tempo. Timidamente construía-se no alto da Maé e na Ponta Vermelha, digamos que é exatamente no lado oposto, digamos assim, da Bahia, não é? Que era de facto um sítio ao tempo, não era assim tão distante do centro da Baixa, mas se aquilo era mato, hoje já não é. E creio que logo nos inícios da década de 60 começou a deixar de ser mato. Pronto, em jeito de reflexões finais, devo dizer que na árvore das palavras a ideia de superioridade não era acolhida e muito menos partilhada por Oriano e a filha. Estes sentiam-se identificados com a cultura negra que respeitavam e admiravam. Aliás, através deles, há uma apologia da autora para um certo relativismo cultural posto na boca de outra personagem, o Roberto, uma crítica implícita e explícita à ideia de superioridade racial. E vou citá-lo. E, no entanto, nenhuma pessoa, nenhuma cultura é melhor que a outra e também os brancos têm muito a aprender com os negros. Digo, e remata, eu aprendi com a África a pequenez do ser humano diante da vastidão do que é humano. Os defensores do relativismo cultural partem da concepção de que qualquer cultura deve ser avaliada na base dos próprios princípios e não à luz dos critérios universais. Contudo, ainda que a cultura africana e o valor universal dessa mesma cultura fosse incontestável, não se deve olvidar que nenhuma é perfeita. Nenhuma cultura é perfeita. Ainda assim sendo, ela é dinâmica. E por ser dinâmica também incorpora elementos negativos e positivos, virtudes e defeitos, fatores progressivos e regressivos.
Daí que a exaltação de virtudes sem condenar os defeitos possa produzir os mesmos efeitos que a política colonial de subestimação do valor da cultura, como se pode identificar no discurso da Amélia. É o que fará Roberto ao apontar as virtudes, mas também os defeitos que urgia combater entre os africanos. Por exemplo, o ódio entre os negros, a subalternidade das mulheres, que eram espancados pelos homens, e muitas outras questões, como o casamento precoce, por exemplo, por conveniência familiar, etc, etc. É com essas críticas que se atiça o desejo da autora em mudar o mundo a partir de Moçambique. As contradições suscitadas pelo colonialismo tinham criado as condições favoráveis para o advento da guerra colonial nas colónias portuguesas de África. Depois de Angola, da Guiné, seria a vez de Moçambique contestar por via da violência armada o poder colonial a partir de setembro de 1964. A violência indiscriminada, armada e psicológica do regime colonial tinha reforçado e disseminado a ideia de que o regime colonial precisava de ser violentamente esmagado. O sistema colonial não oferecia nenhuma outra saída que não fosse essa, depois de ter recusado negociar com os incumbentes. Aliás, Laureano insistirá, tal como havia feito anteriormente, Portugal era um país mal governado, mal pensado. Lisboa não dialoga com os africanos, ele sempre dissera, e agora aí estava. Da guerra para a independência, como era a aspiração de Roberto, da Zita e do próprio Laureano, foi apenas um passo, um pequeno passo. Muito obrigado, agradeço a minha presença e peço desculpas pela alguma demora. Obrigado. Julião, acho que não tenho que pedir desculpas, foi uma comunicação muito interessante, que focou pontos muito, muito pertinentes e que não devem ser esquecidos, de facto, e quero agradecer a forma como apresentou, pedir-lhe desculpa porque o programa que eu tinha aqui para apresentar desviou-se e foi um lapso, mas eu não pude contornar e por isso peço desculpa e quero felicitá-lo também pela comunicação que focou pontos muito importantes através da leitura que realizou da Árvore das Palavras, não é? Sobre o colonialismo e os efeitos que teve, sobretudo em Moçambique. Foi uma tarde muito interessante. O painel que eu semi-moderei, e também queria só explicar o meu atraso, eu estava em aula, fiz questão que os meus alunos conhecessem um pouco da obra da Teolinda Gerção, porque hoje em dia preferem outras formas de leitura e leitura mais rápida, e eu sabia que a professora Maria do Carmo Mendes ia também apresentar uma leitura dos contos, e como são leituras mais curtas, eu pensei, eu vou levar os meus alunos, ou melhor, trouxe a nossa... Este evento, o nosso evento, que é o evento, sobretudo, em homenagem à querida autora Teolinda Gerção, para a sala de aula. E consegui, através da leitura da professora Maria do Carmo Mendes, que alguns se interessassem e que me perguntassem nomes de obras e quiseram depois, que isto era uma aula de espanhol. E então o que é que eu pedi? Que eles fizessem uma súmula dos principais pontos em língua espanhola. Portanto, acho que foi uma atividade interessante. E, portanto, depois de uma leitura sobre as imagens da velhice realizada pela Maria Teresa Alves, que eu já ouvi numa parte final, porque, como disse, acabei a aula um pouco mais cedo para poder moderar, mas os trabalhos também sofreram, acho que sofreram antecipações, o que é raro, não é? E portanto, foi por isso que eu não estive logo no início. Depois ouvimos o Roberto Menezes falar sobre Alice e outras mulheres, e, por fim, o Julião Soares, que nos apresentou uma análise da Árvore das Palavras e, sobretudo, dos efeitos do colonialismo, portanto, em Moçambique. E agora lançamos o espaço para o debate, que é um privilégio termos um debate na presença da escritora homenageada. Se alguém quiser fazer alguma reflexão, alguma questão. Isa, aparecia no ecrã a sua turma
muito interessada. É verdade. assim que a gente difunde uma obra, é através das aulas e das possibilidades que a gente fornece aos alunos para que eles possam conhecer. Por quê? Por que eles só gostam das coisas rápidas? É porque eles não experimentaram ainda aquelas que não são rápidas. Quando eles têm a oportunidade de experimentar, eles acabam gostando. Você viu, eles se interessaram, procuraram, é assim mesmo, e você está no caminho certíssimo. Obrigada. E estamos todos num caminho certo. Deve-se homenagear os escritores e os autores em vida, porque acho que é muito importante de terem o conhecimento da amplitude da obra, das leituras, das interpretações. Eu não quero usurpar o lugar da homenageada. Desculpa a minha ousadia, Tiolinda. Não, só tenho a agradecer a vocês todos. Eu gostei imenso das comunicações desta tarde. Já falei há pouco um pouco com a Teresa Abelha Alves, que conheço há muitos anos. Gostei muito de ouvir o Roberto Bezerra, que é meu amigo do Facebook e com quem tenho trocado e-mails também. Gostei muito de conhecer o João Soares. Gostei imenso de rever a Maria do Carmo Mendes, que tinha conhecido pessoalmente no Porto, na exposição da cooperativa A Árvore, em que, enfim, a Isabel Ponce de Leão foi incansável e convidou vários artistas plásticos a fazerem uma obra visual sobre temas de livros meus ou sobre títulos de livros ou um conto ou o que eles quisessem. E eu fui à inauguração e realmente gostei imenso, achei, porque tanto os livros só acabam nos leitores, os livros quando saem da mão dos escritores estão absolutamente incompletos, não fizeram ainda o seu trajeto. Depois é na cabeça e nas próprias leituras, em sentido mais amplo possível, que os leitores fazem, que os livros se cumprem, digamos que os livros cumprem a sua função. Portanto, o leitor é tão importante como o escritor. Não há escritores sem leitores. Para já não teríamos nenhum editor que nos quisesse editar se não tivéssemos leitores, mas os leitores são fundamentais porque os leitores completam os livros, alargam os livros. Eu aprendi aqui muito esta tarde com todos vocês, ver as vossas perspectivas, assim como aprendo sempre muito com a Anabela Rita e com o Miguel Real, como referi também de manhã, com o Gabriel Magalhães, que aliás também é escritor e é meu amigo há muitos anos. Ele, por exemplo, reparou numa coisa que eu nunca tinha reparado, é que havia num livro dos contos, As Histórias Deverem Andar, muitíssimas referências à tecnologia. Eu não tinha de todo dado conta disso. E gostei imenso da leitura que o Roberto Bezerra fez, porque realmente identifico-me também com a leitura e a interpretação que ele fez, mas a minha interpretação não interessa nada, porque os autores não são os melhores intérpretes dos seus livros, são os leitores, e cada um tem a sua visão e todas são válidas, e o facto do autor concordar ou não com ela é irrelevante. E gostei muito da participação de todos. O Julião Soares está numa posição privilegiada para falar do assunto de descolonização e de visão de África a partir de uma perspectiva que não é a minha, que é europeia, e nascida no país colonizador, mas a verdade é que quando eu fui a Moçambique, o primeiro país africano que eu conheci foi Cabo Verde, e foi assim uma revelação, a África, outro mundo, e adorei.
E Moçambique também, as pessoas eram extremamente receptivas e calorosas, e eu fui lá passar 6 meses da minha vida, 3 meses num verão, porque tínhamos longas férias de 3 meses num ano e outros 3 meses no outro ano, porque tinha pessoas amigas lá, de um meio social não de todo, não privilegiado, mas de quem a minha família era muito amiga e que me convidaram para ir lá, e eu aproveitei. E quando se tem 20 anos, nós vamos sem ideias pré-concebidas, até porque sabemos muito pouco da vida e do mundo, e somos facilmente integrados pelos jovens de lá, pelas pessoas de lá. E eu acho que consegui escrever um livro, que era a minha intenção, de um ponto de vista não europeu. Portanto, Moçambique é o centro, a realidade que eu encontrei lá e com a qual eu procurei ser justa e ver o lado negativo, colonialismo, etc., o lado africano com tudo quanto ele tem de bom. Eu aprendi muito, por exemplo, as histórias de animais, as fábulas africanas trazem grandes ensinamentos, e toda essa relação com a natureza e a espiritualidade que o Julião Soares também referiu. E depois, mais tarde, tive a oportunidade de conhecer o Miyakoto, a Paulina Xiziane, de quem sou amiga, enfim, de ter um contacto mais íntimo com a África, mas eu quis escrever um livro não eurocêntrico. Portanto, a Europa durante 500 anos foi o centro do mundo, até porque até ao século XV, XVI, uma grande parte do mundo não era conhecido da Europa. Portanto, a Europa considerava-se o centro do mundo porque não havia muito mais mundo conhecido. E essa perspectiva, obviamente, que desapareceu, e hoje a Europa não é de todo o centro do mundo. Há países e continentes emergentes, há a Ásia, a África, à Austrália, enfim, há outros pontos do mundo que são igualmente importantes e cuja história e civilização e cultura nós vamos conhecendo aos poucos. A verdade é que sabemos muito pouco da história e da cultura uns dos outros, e só ganhamos em saber mais. E como disse o Julião Soares, se nós tivéssemos dialogado mais, compreendido melhor uns aos outros, talvez tivesse sido possível evitar a guerra e haver uma transição pacífica para a independência, o que pouparia milhares de mortos e atrasos económicos e malefícios de toda a ordem, porque todos sabemos como as guerras são horríveis. Mas, de facto, nunca se fez, infelizmente, esse caminho, e a certa altura a guerra explodiu, e depois não havia mais retrocesso possível para um entendimento. Mas apesar de tudo, eu penso que estamos já numa fase em que já passaram muitos anos, e não tantos assim, mas quase meio século, e em relação ao Brasil já passaram daqui a pouco 2 séculos, não é? Em que de fim de colonialismo, e estamos num momento em que o mundo está numa evolução inquietante, e não sabemos para onde vamos, e há perigos de todo o momento, e qualquer guerra de qualquer feitio pode de repente explodir, desde as guerras, sei lá, químicas ou outras. Portanto, nós estamos num planeta que está a ser destruído, e estamos todos no mesmo barco. E eu penso que é a altura de nós nos unirmos todos somos humanos, todos somos iguais, não importa de onde vimos, ou a cor da pele, ou a cultura que nos gerou, interessa que todos somos habitantes da mesma casa, que é a Terra, que é o planeta, não há planeta B. E temos que fazer, unir os nossos esforços para que a Terra, o planeta B, de facto seja
uma casa comum mais habitável e mais justa, e onde haja lugar para todos, porque ou sobrevivemos todos ou acabamos por perecer todos nós. Esta epidemia, o Covid, trouxe à tona a visibilidade da fragilidade com que todos vivemos. Não somos nada nem ninguém, podemos ser destruídos a qualquer momento, e o que faz sentido é lutar pela paz e pelo diálogo e pela compreensão uns dos outros, e por uma fraternidade humana que eu acho que pode sempre existir em todas as circunstâncias. Houve, de facto, e eu senti isso quando estive em Moçambique e quando estive em Cabo Verde, era muito fácil estabelecer relações de amizade muito profundas entre indivíduos, entre as pessoas, porque todos somos pessoas, e ali o facto de Loia ser a verdadeira mãe de Gita traduz que ela era capaz de dar um amor que a mãe nunca conseguiu, e a relação que se cria entre as duas, e também com Laureano, porque a família de Gita é Laureano, Loia e ela, porque é a família que ela quer. E essa família é africana e sente-se bem naquela terra onde está. E uma terra de onde depois ela acaba por sair, porque a mãe também é colonizadora em casa e colonizadora do pai, porque ela foi à espera de um homem que lhe desse riqueza e a sustentasse e lhe desse uma vida que ela sonhava, e não, a realidade não foi essa, mas ela também não tinha o direito de exigir que um homem lhe desse mais do que amor e a vida que podia ter, mas o amor para ela não contava, por isso ela foi-se embora para outro lugar. Portanto, Gita depois vem para Lisboa porque também não suporta a nova empregada africana que vai para casa, que a trata como se ela fosse a única dona da casa, e que também ela explora o pai, porque ela é nova e bonita e sedutora e seduz os homens e namora com todos, carteiro, leiteiro, seja quem for, mas também com o pai de Gita, que está imensamente sozinho e se sente muito abandonado por a mulher o ter deixado, porque ele tinha amor por ela. Bom, e eu penso que ela vem para Portugal também, e se vai sentir estrangeira e vai sentir que este não é o país que ela sonhava. Mas estamos com certeza já muito em cima da hora e nunca mais terminávamos, eu vou ficar por aqui e agradeço mais uma vez a todos. Gostei imenso deste colóquio e deste evento, e lamento não poder assistir a mais, porque realmente há muita coisa sempre que fazer nas nossas vidas, mas eu fiz questão de vir, até porque tenho pouco contacto com a Beira Interior, que não tem um acesso tão fácil a partir aqui de Lisboa, e encontrar pessoas de outros lugares que eu ainda não conhecia pessoalmente e tive o maior gosto em conhecer. Muito obrigada a todos. A nossa moderadora, a Isa, quer... Eu cedi agora a palavra, que foi-me pedido à Carla Luís, para finalizar este... Não, se alguém tiver mais alguma reflexão a fazer, mais alguma questão, esteja à vontade. Ainda dispomos de mais uns minutinhos. Quando estamos em boa companhia. Está particularmente em boa companhia. Sem dúvida, sem dúvida. Mas agora recebemos
a imagem de uma boneca que está ali. Verdade. Ela também quer ser Lindinha, igual a mãe, que menina bonita. Ela também quer ser escritora. A Tiolinda Gerzão também tinha esse sonho, olha, e realizou, não é? Aos 14 anos Ah, vai ser. publicou o seu primeiro livro de A contos, gente foi tem um que sucesso. perseguir um sonho. Nunca se sabe, vamos. O sonho comanda a vida, não é? Ora, muito bem. E então, resta-me mais uma vez agradecer a todas e a todos por tão luminosas e inspiradoras conferências. Foi um dia magnífico, em ótima companhia. O agradecimento especial à nossa fonte de inspiração, que eu há pouco chamei objeto de estudo carinhosamente, obviamente, não é? A Tiolinda Claro. os romances que são o nosso, carinhosamente, atenção. Muitíssimo Bem. obrigada por tudo o que já foi mencionado e que, pronto, e que não vou aqui repetir, pelas obras que generosamente partilhou com os seus leitores, que continuam e continuarão, por certo, a gerar interpretações, reinterpretações, a ser motivo de publicações, colóquios, dissertações, etc. Não tenho dúvidas disso. Olha, não tenho palavras para agradecer, para lhe agradecer convenientemente. Muito, muito obrigada. Dizer apenas que, dizer também que quando voltarmos ao presencial, teremos muito gosto em recebê-la na Universidade da Beira Interior, a Tiolinda Gerzão. Fica aqui já Obrigada. aberto o convite. Uma última